Olá, sou Rosana Cláudia Santos, você já me conhece, sabe que sou psicóloga e se não conhece ainda, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo de conteúdo onde eu vou tratar de forma mais focada sobre a entrada no mundo jovem do filho, justamente para que as práticas educativas da mãe ou do pai sejam lapidadas e atinjam realmente as necessidades em que o filho tem, nos detalhes, nos momentos mais diversificados que vão surgindo durante todo o período aí do processo da adolescência, com suas vicissitudes, suas transformações, suas modificações. E hoje eu trato de forma focada um assunto intrigante: cuidado com a vergonha. Vergonha. Muitas vezes o filho jovem traz para seu pai ou sua mãe circunstâncias que são vergonhosas, que constrangem o pai ou a mãe. E você precisa ficar atento a esse momento tão especial. Por que eu digo especial? Porque é justamente nesses momentos de constrangimento, de vergonha, que o filho lhe revela a autenticidade dele, onde ele traz para você o foco da necessidade real, aquilo que realmente precisa ser ajustado, colocado nos trilhos em relação a esse direcionamento da juventude, da adolescência do seu filho. Porém, muitas vezes, esses momentos em que o filho traz a sua autenticidade, traz aquele detalhe onde você percebe o que é que ele exatamente está precisando de ajuste, muitas vezes isso acontece em público, principalmente diante de outros familiares que sempre têm os seus pitacos para dar, sempre tem ali sua especulação, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, olha o que seu filho está fazendo, olha, como assim? Então, você tem duas opções: ficar com a vergonha do seu filho, ficar envergonhado do seu filho e dar atenção às pessoas, a esse público variado aí, sejam de pessoas estranhas ou os familiares, como eu disse. Ou a segunda opção é você ficar com a vergonha, constrangido com o seu filho, mas focar naquilo que ele está lhe apresentando. Qual é a necessidade que está surgindo naquele momento? Porque vergonha, constrangimento não era para acontecer. Se o filho está bem direcionado, se o filho está ajustado, essa vergonha, esse constrangimento não deveria acontecer. O pai e a mãe não podem passar por constrangimentos ou vergonha de seu filho. Imagina um pai ou uma mãe ter vergonha do seu próprio filho, que não nasceu do jeito que está. Ele vem ao longo da vida incorporando, trazendo para ele alguns padrões de comportamento, de comunicação, formas de ações ali que começam a fazer parte da vida desse filho como algo que é o correto, como aquela situação em que ele acredita que deve falar, deve se comportar daquela maneira, ou por situações em que ele já encontrou brechas das falhas, das fraquezas de seu pai e de sua mãe. E esse momento, essas situações, muitas vezes acontecem em público. Então você precisa perceber, a vergonha, uma que não era para existir, mas já que existe, então você tem essas duas opções: ou ficar com vergonha e dar atenção às pessoas de fora, ou ficar com vergonha do seu filho, mas focar naquilo que precisa ser ajustado. Então, eu digo para você que a segunda opção é a correta. Realmente, não tem como não sentir esse constrangimento, esse sentimento tão ruim, tão difícil, quando o filho traz situações ali que, fugiram do eixo, fugiram do ajuste correto. Parece que você nunca educou aquele filho naquele aspecto em que ele está apresentando. E você nem sequer imaginava, talvez, que seu filho pudesse aprontar uma dessa com você. Uma situação de constrangimento e de vergonha. Mas veja, de igual modo, quando o filho era criança e trazia birras e manhas durante a infância, você deve lembrar aí quais eram as birras e os tipos de manhas que seu filho fazia. Agora na adolescência, nesse processo aí da juventude, ele não vai se jogar pro chão, fazer aqueles estardalhaços como se fosse uma criancinha de 3, 4 anos. Agora ele vai fazer outras manhas, outras birras ou outros comportamentos e constrangimentos, só que agora no modo adolescente, no modo ali juventude, com outros aspectos, outras palavras, outras formas de ações. E você precisa
rápido, perceber, sabe? Ter aquela percepção rápida do que é que exatamente está acontecendo e não se importar com aqueles familiares que gostam de dar os pitacos na educação do seu filho, ou aquelas terceiras pessoas que você nem mesmo conhece, mas porque está num público, num mercado, numa igreja, num lugar onde tem outras pessoas, você fica com vergonha daquelas pessoas que você nem sabe o nome, que você nem conhece. Então, numa situação assim, você precisa lidar com essa vergonha e dar prioridade na lapidação de pai e de mãe que seu filho precisa. Você precisa entrar no mundo dele imediatamente nessa circunstância, ainda que você esteja envergonhado com essa posição do seu filho, e ir direto ao ponto com o seu filho, naquele ajuste exato que ele precisa. Porém, você não precisa de testemunhas, você não precisa fazer alardes, falar alto para que todos ouçam. Ah, ele é bom pai, ela é boa mãe. Então lembre-se que nessa circunstância, quanto mais rápido você agir, com foco, com assertividade, com empatia e revelar de forma discreta, porém muito firme, falando ali ao pé do ouvido do seu filho, ele vai sentir o foco de atenção, a calmaria começa a ser instalada e essa mãe, essa birra, esse comportamento inadequado começa a perder força. E você ganha mais força perante a autoridade que você tem sobre a vida do seu filho. Então, quem precisa do ajuste e precisa saber reconhecer que você está ali junto, direcionado nesse assunto, é somente o seu filho. Quanto mais discreto você for, porém ter sim a sua firmeza com o seu filho, menos especulações das terceiras pessoas vão acontecer. Ao contrário, quanto menos discrição e mais alarde você fizer também, você vai concorrer com o comportamento manhoso e constrangedor do seu filho. E os especuladores, essas terceiras pessoas, vão dar os pitacos sobre a educação do seu filho, que aliás, quem deve reger a educação do filho é justamente a mãe e o pai, não as terceiras pessoas. Porque os princípios e os valores estão baseados dentro da família e não dentro das outras casas, dos outros lares. Cada família tem seus princípios, seus valores, e você sabe exatamente quais resultados o seu filho está precisando ter num formato mais saudável e muito diferente do que esses episódios de constrangimento e de vergonha. Então cuidado com essa vergonha, porque toda vez que você ficar com vergonha do seu filho e der atenção aos outros, você não cuida daquilo que precisa ser cuidado. Você não ajusta o seu filho. E toda vez que você der mais ênfase aos outros, mais afastamento você vai colher do seu filho. Então, o foco no momento da vergonha é o seu filho e o seu posicionamento de autoridade. Haja assim, você vai perceber um melhor equilíbrio, um melhor relacionamento com o seu filho. 2 ou 3 vezes que isso acontecer, eu espero que nem chegue na terceira vez, mas 1 ou 2 vezes, e você agir com foco no seu filho e não no seu sentimento de vergonha sobre o que o filho está trazendo ali para você, mais rapidamente esse filho é colocado nos seus trilhos de bom direcionamento nas boas práticas educativas. E assim você colhe resultados muito melhores. Então faça esse exercício, essa atuação nesse foco de direcionamento com o seu filho. Eu tenho certeza que você colherá resultados bem diferentes daqueles que você tem, caso você esteja aí atuando nos moldes de só sentir vergonha do seu filho. Porque realmente há muitos momentos de constrangimento que o filho poderá trazer nesse desajuste, quando o processo da adolescência está em desajuste. Então, o foco aqui não é ficar com vergonha, o foco aqui é agir na medida do correto, naquilo que o filho realmente precisa. Se esse é um assunto que realmente é pertinente para você e você entende que para outros pais isso também é de bom proveito, compartilhe esse vídeo com a sua lista de contatos, dá o seu joinha aqui no vídeo, curte, porque isso engaja o canal. E também você já sabe, toda terça, quinta e sábado, sempre um assunto focado aqui para você. Não esquece de estar inscrito em todos os meus canais para você não perder nenhuma das notificações. Finalizo como sempre, dizendo que seu filho é um diamante e você é um diamante que lapida diamante.